Ocupação de leitos de UTI, 71,8%. E ocupação de enfermaria, esses dois últimos específicos para a Covid, 55,5%. Esse comitê tem trabalhado desde o início da pandemia, seguindo a orientação do prefeito, de basear todas as suas ações em indicadores, que sejam confiáveis e que reflitam a gravidade do momento que a gente vive. Por isso foi elaborado um critério que leva em consideração alguns parâmetros. Vou achar aqui, que leva em consideração a taxa de incidência, os casos novos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, a tendência de casos novos por 100 mil habitantes em 14 dias, a mortalidade por Covid-19 por 1 milhão de habitantes em 14 dias, a tendência dessa taxa de mortalidade por 1 milhão de habitantes em 14 dias, a letalidade global por Covid-19 e o percentual da população com imunidade contra o SARS-CoV-2. Cada um desses parâmetros recebe uma nota que vai atingir um valor máximo de 30, e o percentual de 30 que define as ações a serem tomadas, é o que a gente chama de MR, matriceamento de risco, ou taxa de mortalidade. Taxa de normalidade, perdão. Então, o matriciamento de risco de hoje está em 75%. Esse indicador, nesse patamar, nos permite o retorno às atividades escolares. As crianças de 0 a 5 anos, com horário integral, até 8 horas por dia, todos os dias. E as demais crianças, até a 9ª série, estão também permitidas de voltar às atividades presenciais, desde que seja mantido o distanciamento de 2 metros entre cada 2 alunos. Esse indicador permite esse retorno a partir da publicação do decreto, que deve ser amanhã. O que não quer dizer que as escolas tenham que fazer isso a partir de amanhã. As escolas, com certeza, vão ter que se adaptar, e fazer as contas. Então, para ver quantos alunos podem ficar na sala por atrás. Então, os alunos estão, se o tamanho da sala permitir, todos os alunos podem ir à escola, desde que seja mantido o distanciamento de 2 metros. Quer falar mais alguma coisa, professora? Eu acho que está correto. O condicionante são os 2 metros. É importante a gente ressaltar 2 coisas, eu queria enfatizar 2 coisas. É importante lembrarmos que a grande métrica é o distanciamento de 2 metros. Porque considera-se, por exemplo, um contactante de um caso suspeito de Covid, uma permanência por uma distância menor do que 2 metros por 15 minutos ou mais. Então, 2 metros é a métrica usada no mundo, todos os protocolos da prefeitura na saúde utilizam essa métrica, esse distanciamento de 2 metros, todos, sem nenhuma exceção. Então, o segundo é que as escolas não são obrigadas a voltar
segunda-feira ou terça-feira, elas vão ter que ver a sua capacidade de se adaptar a essa nova regra, mas está permitido o retorno. Isso quer dizer, se a escola achar que consegue atender a essa norma de 2 metros de distanciamento, pode voltar segunda-feira, que não tem problema, pode voltar amanhã, domingo à noite, diariamente. Recomenda-se que as escolas, isso é uma recomendação, isso não é norma, promovam um rodízio de alunos até 50%. Mas isso é uma recomendação, não tem força, não é obrigatório que seja feito isso. Assim como não é obrigatória a ida à escola, né? Isso é uma decisão de cada pai, né? Os pais vão resolver se vão mandar seus filhos para a escola ou não. Mas é permitido que as escolas recebam essas crianças a partir do decreto publicado. Quer falar? Avanços e retrações vão depender do risco. Esse matriciamento do risco, ele é calculado todas as semanas. Então, nessa semana está 75%. Pode ser que na semana que vem, se a gente receber, se a vacinação prosseguir, pode ser que esse valor esteja mais alto e seja permitido o retorno de idades mais além, né, da nona série. Pode ser também que ele esteja menor e que a gente tenha que voltar atrás. Então, esse indicador é que determina o que é feito na cidade. Podemos? Perguntas? João Felipe Loli, Itatiaia. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Eu queria saber quantos alunos, em média, vão caber nas salas de aula convencionais que a gente tem com esse distanciamento de 2 metros, né? Os senhores podem até alegar que existem salas maiores e menores, mas deve existir uma média, né? Quantos alunos, em média, vão caber nas escolas, nas salas de aula convencionais? E eu queria fazer uma segunda pergunta, saber da secretária Ângela se as escolas municipais elas já vão retomar na segunda-feira com base nessa autorização que os senhores acabam de anunciar, ou se isso, alguma escola municipal pode ser que comece na segunda, outra na quarta, outra na outra semana, como é que fica esse cronograma? Quer que eu responda as duas? Você quer responder? Pode responder as duas. Eu vou responder as duas, então, João. Na verdade, é importante a gente deixar claro aqui que é possível essa informação tão importante, tão esperada, porque nós tivemos na cidade um comportamento que está nos permitindo anunciar isso. Então, esses 75%, né, esse número que está sendo colocado aqui, ele é básico. Então, eu queria até dizer, de agradecer a cidade, porque na última vez que nós estivemos aqui, eu dizia isso, que a abertura da educação infantil dependia do comportamento da cidade, né? Pensando que era a vez das crianças. Então, a gente tem que agradecer a cidade por isso, agradecer a cidade pela adesão aos protocolos, né? Pelo uso de máscaras, higienização das mãos, permanência, né? Dos espaços com distanciamento. Isso é muito importante e a gente agradece a população por isso. Um detalhe importante que está posto aqui é que nós temos protocolos que já estão publicados, né? E apesar da gente apresentar para a próxima semana novas orientações, os protocolos já estão dados. Então, o distanciamento de 2 metros, ele já é referência para as escolas quando se abriu, né, a educação infantil. Então, é importante dizer, João, que, na verdade, as salas de aula, elas estão dependentes dos protocolos, que não são apenas a questão do distanciamento de 2 metros, mas também a ventilação cruzada, a higienização, não é?
os espaços apropriados para isso e que a educação infantil já, inclusive, já adaptou. Nós temos, geralmente, né, um conjunto, né, de 25 a 30, 35 crianças em uma sala de aula. Mas a definição desses 2 metros em cada sala é alguma coisa da própria escola. É impossível você dizer em Belo Horizonte o tamanho de todas as salas. Isso vai fazer com que cada escola analise as suas condições de organização. E aí, o que a gente chama de bolhas de interação vão estar, na verdade, direcionadas pelo tamanho das salas versus esse distanciamento que a gente tem que tomar de uma criança para outra, porque faz parte desse cuidado. Então, nós não estamos aqui abrindo indiscriminadamente a possibilidade da escola funcionar. Nós estamos dizendo que toda essa cidade de Belo Horizonte, né, está dando condições à escola de abrir, desde que essa escola se organize, e aí cada escola vai ter que ter uma análise correta do seu espaço, do seu prédio, e definir, então, dentro dos protocolos, qual é a melhor forma, melhor organização que ela vai dar para essa abertura. A outra pergunta que você colocou. Nós, amanhã, no dia 21, segunda-feira, na Rede Municipal de Belo Horizonte, estamos nos organizando, não é? Já estamos organizados para abrir 6, 7, 8 anos, como foi anunciado antes. Nós agora vamos, diante das possibilidades dessa taxa que foi apresentada aqui, vamos então nos organizar de uma maneira mais ampliada, pensando nos alunos até os 14 anos, né? Todo o ensino fundamental. Como a educação infantil também estava limitada a apenas 4 horas por dia das crianças, e havendo a possibilidade de 8 horas, até 8 horas, nós vamos fazer com que cada escola analise a sua oportunidade de ter essas crianças atendidas também. Mas essa novidade está sendo possível agora. Acho que o Dr. Jackson falou uma coisa muito importante, que é o seguinte: pode ser que esse número tão favorável daqui a 15 dias não seja tão favorável assim. Aí nova reunião do comitê vai acontecer. Então, eu peço, aqui, da mesma forma que eu agradeço a cidade pelo que fez até agora, eu peço encarecidamente, em nome das crianças, que toda a cidade permaneça com muito cuidado, seguindo os protocolos. Eu acho que já ficou claro para a população que uma nova mentalidade social foi instaurada no planeta e que Belo Horizonte tem dado certo. Se tem dado certo, é porque a população está aderindo. E como é a vez das crianças e a vez da escola, eu peço, por favor, que as pessoas permaneçam considerando que nós ainda temos um vírus que nos atormenta. E é esse vírus o grande causador de todas as dificuldades que nós estamos vivendo nesse ano e meio. E é o momento da gente pensar que temos que continuar avançando, porque adquirimos uma forma de interação social adequada para enfrentar essa guerra. Muito obrigada. Perguntas, Record? Boa tarde, pessoal. Então, a questão das bolhas acabou, microbolha acabou. Não acabou, não. Agora, o tamanho da bolha é que vai ser definido de acordo com a estrutura. A concepção de bolha permanece. A concepção da bolha é: um agrupamento não deve interagir com o outro. Mas o tamanho desse agrupamento está dependente do tamanho da sala de aula que ele vai ocupar.
E aí a prefeitura sugere o revezamento, porque aí vai ter que ver quantos alunos vão caber nas salas para ver quais dias da semana cada turma vai ir, é isso? A metodologia fica dependente da escola, dos coordenadores pedagógicos, da direção da escola, porque aí a escola é que vai rever essa possibilidade. Tá. Só mais uma última. Se a escola comportar no sentido de caber, né? Podem ir todos os alunos todos os dias, desde que mantido esse distanciamento de 2 metros. Aí segunda a sexta, né, secretário? Segunda a sexta segunda ou a sábado? sexta. Segunda a sábado, se for demanda da escala. Pode fazer, se resolver, por exemplo, que metade da turma vai 3 dias, a outra metade vai outros 3 dias, também pode. Isso é a critério de cada escola. Então pode incluir o sábado? Pode incluir. Tá. E aí, para o pai que optar por não mandar esse filho para a escola, que material que vai ser oferecido para ele? Porque essa semana a Defensoria disse que o material que estava sendo disponibilizado não contaria como carga horária. Então, como é que vai ficar isso? Vai ter aula online? Olha, eu acho que nós temos que rever essa informação, porque nós estamos falando de um ensino remoto que tem sentido, sim, carga horária e aprendizagens. Então, a gente não deve confundir as coisas. Nós não vamos interferir na metodologia da escola, nós estamos interferindo nas possibilidades de retorno presencial. Mas para quem está em casa, então, continua sendo ofertado o mesmo material? Olha, não é a prefeitura que define isso. Eu acho que quem define é a escola, com a sua metodologia, sua forma de lidar com o ensino e aprendizagem das crianças. Tá bom, obrigada, gente. Perguntas? TV Globo. Olá, é só um esclarecimento para que fique bem claro para as famílias. Segunda-feira, então, as escolas se abrem, elas já estão preparadas, presumimos, para que as crianças de 6 a 8 anos, as famílias podem se preparar para isso, e aí sim, nos próximos dias, quando as escolas estiverem prontas, se abrirão para as demais idades, para as demais faixas etárias? Vamos analisar aqui. Hoje é uma sexta-feira, não é? Nós já tínhamos uma previsão, né, de abertura para as crianças de 6, 7, 8 anos ou até 12, que as escolas estavam estudando, estavam fazendo reuniões pedagógicas com as famílias, explicando. O que foi previsto para segunda-feira com as famílias é o que vai acontecer nesse momento. Mas, a partir de agora, as escolas, já sabendo dessa novidade, essa possibilidade, vão começar a se organizar. Isso significa que é impossível, não é, imaginarmos que todas as famílias irão na segunda-feira, porque é difícil. A escola tem que ter um tempo para isso. Então, eu diria o seguinte, famílias, vocês devem aguardar a segunda-feira conforme foi definido até agora. A partir de segunda-feira, as escolas irão entrar em contato com vocês, porque aí novas definições vão se dar. E só mais uma questão, com relação ao acompanhamento dessas normas, como é que vai se dar isso com relação, não só nas escolas municipais, essa aí é a função da prefeitura, mas com relação às escolas particulares, vai haver um acompanhamento para que essas normas sejam estritamente cumpridas? Olha, a vigilância sanitária, ela já cumpre o seu papel, não é? Nós temos os protocolos já prontos que a vigilância sanitária se encarrega de verificar o seu cumprimento. Não mudou nada, né? Não mudou nada. Na verdade, eu acho que continua. Se alguma escola não cumprir com o que está sendo acordado aqui, o que acontece? Deixa eu explicar para o senhor uma coisa. Todas as escolas, desde o início, quando começaram a abertura, né, paulatina, flexibilidade, a gente orientava a respeito da importância de ter uma comissão interna na escola para que os protocolos sejam seguidos. É uma questão que diz respeito à escola, os familiares, né, a confiança das famílias na escola. Essa é a questão. A questão da vigilância sanitária da cidade é uma questão de ordem institucional e de cidade, né? Então, vamos ver aqui. Quando o senhor apresenta essa pergunta, pode parecer que, de repente, o fato da gente já possibilitar essa abertura seja algo assim inusitado. Para nós mas tudo indica que nós continuamos com os mesmos cuidados. Não mudou nada, porque o vírus continua aí na cidade. E a vigilância vai acompanhar? A postura da vigilância sanitária, antes de ser punitiva, é educativa. Então, a vigilância vai fiscalizar as escolas, orientar quanto à norma. Se houver reincidência no erro, aí sim pode haver alguma punição. Perguntas?
Estado de Minas. Olá, Larissa aqui do Estado de Minas. Eu ia fazer a pergunta que o colega acabou de fazer, então queria aproveitar para perguntar sobre vacina, já que já foi respondido o que eu queria. Chegou remessa nova de vacinas em Minas, eu queria saber se já tem previsão para chegar aqui em BH e quais seriam os próximos grupos prioritários. Nós não recebemos nenhuma informação até agora sobre o quantitativo de doses a serem disponibilizadas para Belo Horizonte e nem qual a vacina que será disponibilizada para Belo Horizonte. Aliás, sobre isso, eu queria... Você quer falar mais alguma coisa? Obrigada. Eu queria completar. Belo Horizonte aplicou 1.305.220 doses de vacina. Dessas, 240.043 foram aplicados em não residentes de Belo Horizonte. 240 mil. De 1.305.000, 240 mil foram aplicados em não residentes de Belo Horizonte. Isso significa que 18% das doses aplicadas em Belo Horizonte foram aplicadas em pessoas que não residem em Belo Horizonte, já que um dos critérios é o local de trabalho. E eu estou dizendo isso porque Belo Horizonte não está brigando com as outras cidades por vacina. Belo Horizonte está solicitando ao governo do Estado que assuma um papel proativo no sentido de buscar vacinas no Ministério da Saúde, já que o governador é aliado do presidente da República, no sentido de trazer vacinas para o Estado. Vacinas aplicadas em pessoas que não moram em Belo Horizonte refletem em Belo Horizonte 35% dos leitos de UTI em Belo Horizonte de Covid foram utilizados por pessoas de fora de Belo Horizonte. 25% dos leitos de enfermaria de Belo Horizonte foram utilizados por pessoas de fora de Belo Horizonte. Isso significa que quando a gente vacina pessoas de outras cidades, a ocupação de leitos de UTI e de leitos de enfermaria em Belo Horizonte também cai. Então é interesse de Belo Horizonte que pessoas de outras cidades também sejam vacinadas. Nós não estamos competindo com nenhuma cidade por vacinas. O que nós queremos é que o governo vá a Brasília e reivindique mais vacinas para Belo Horizonte. Na última coletiva, eu mostrei aqui para vocês, e vou repetir, se eu achar, das capitais brasileiras, Belo Horizonte é que recebe o menor quantitativo de vacinas, apesar de ter 12% da população do Estado. Todas as outras capitais recebem mais vacinas dos seus estados do que Belo Horizonte. Além disso, é importante que a gente diga que a nossa luta a nossa reivindicação por uma maior proatividade do governo também passa pelos kits de intubação. Eu disse aqui na última, eu dei alguns dados aqui na última coletiva, só para ser mais preciso. São Paulo, o estado de São Paulo tem 10.617 leitos de UTI. Recebeu 1.666.268 medicamentos do Ministério da Saúde. Minas Gerais tem 4.757 leitos de UTI. Recebeu 512.356 medicamentos do kit de intubação. Mato Grosso do Sul tem 558 leitos, ou seja, 1/8 do número de leitos de UTI que Belo Horizonte tem. E recebeu 1.651.368 medicamentos, ou seja, recebeu um quantitativo de medicamentos igual ao do Estado de São Paulo. Isso é um absurdo. E o que é que o governo do Estado fez
para proteger o povo de Minas Gerais. E aqui Belo Horizonte está assumindo esse papel de reivindicar, já que o governo do Estado não o faz. Alguém tem que ir lá reclamar. Eu mandei um ofício para o secretário de Estado, para o ministro da Saúde, para o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, para o Conselho Estadual e para o Ministério Público, denunciando essa distorção na distribuição de kits de intubação. E a mesma coisa eu digo em relação às vacinas. Por que não se vai mais buscar mais vacina para Minas? Por que que em outras cidades, por que que o Rio de Janeiro está começando a vacinar, né, populações mais baixas? Em São Luís está vacinando pessoas com 28 anos. Já vacinou todas as outras faixas etárias. Por que que Belo Horizonte está ficando para trás? É por incompetência, por descaso? O que que é? Alguém tem que fazer alguma coisa, é um absurdo, né? Então, que fique muito claro, Belo Horizonte não está se queixando de ter vacinado pessoas de outras cidades. Porque isso resulta em benefício para nós. Mas o Belo Horizontino não pode ser penalizado com a omissão do governo do Estado. Não está havendo proatividade do governo do Estado em buscar mais vacinas. O critério de distribuição de vacina está claro, né? Belo Horizonte foi penalizado com a distribuição de vacina? Foi. Recebemos um quantitativo maior por causa das vacinas da Pfizer, né? Mas já houve uma compensação. Nós já recebemos a menor nas 3 últimas remessas. Esperamos que não aconteça de novo essa próxima remessa, né? A partir de segunda-feira, quando avisarem para nós, espero que recebamos um quantitativo que nos permita vacinar a população de Belo Horizonte. Só pedir para os colegas respeitarem aqui a ordem das perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Alterosa. Boa tarde a todos, meu nome é Larissa, do TV Alterosa. Eu gostaria de saber, porque a gente foi numa coletiva na quarta-feira na Defensoria Pública de Minas Gerais, e eles protocolaram um pedido a respeito da volta às aulas de todos os ensinos da capital. Não sei se os senhores tiveram acesso aos pedidos, mas se caso tiveram acesso, é possível, caso a Justiça determine tudo o que eles pediram, que Belo Horizonte retorne com tudo que foi pedido às aulas, ou não, vocês vão recorrer, o que vai acontecer? Olha, a ordem judicial a gente não questiona, a gente obedece. Se for uma ordem que passível de recorrer, vamos recorrer, porque o momento epidemiológico permite que seja aberto o que foi aberto hoje. Então não seria possível agora o que foi pedido? A gente tem a métrica toda para abrir quando for necessário, né? A gente sabe dizer que quando o parâmetro estiver em X%, a gente vai conseguir abrir todas as faixas etárias, mas a gente não tem bola de cristal para saber quando que isso vai acontecer. Obrigada. O tempo. Boa tarde, meu nome é Ellen. Queria esclarecer uma dúvida em relação à questão do tempo de permanência que as crianças vão ficar a partir de segunda-feira dentro da sala de aula. Com essa taxa de normalidade de 75%, o senhor falou que a educação infantil, que já estava frequentando a escola, né, ela pode ficar até 8 horas dentro de sala de aula. Os meninos do ensino fundamental, antes da informação de hoje, o decreto da prefeitura determinava que eles ficassem até 3 horas por dia em sala de aula. Com essa taxa de 75%, agora eles podem ficar o horário integral, por exemplo, quem estuda de manhã vai à aula no horário integral da manhã normalmente, ou tem uma redução de horário? Essa métrica que foi utilizada não estabelece tempo de permanência, estabelece que a atividade pode voltar ou não. Isso significa, se as crianças até
8 anos, até 5 anos podem ficar horário integral até 8 horas, as demais podem ficar até 5 horas, como é habitual. Até 5 horas a critério da escola. Se a escola quiser 4 horas, 3 horas, 2 horas, isso é a critério de cada escola. Certo. Obrigada. Perguntas? Eu queria fazer mais um outro esclarecimento. É que essa abertura de hoje só foi possível, como a professora disse, porque a cidade de Belo Horizonte fez um sacrifício. O comércio sofreu, os bares sofreram, os restaurantes sofreram, as escolas sofreram. E a população aderiu, né? E caso o governo não traga vacinas para Belo Horizonte e as taxas de ocupação continuem a subir, né, ou venham a subir de novo a ocupação de leitos, vai ser porque não vacinamos a população, né? Então, o sacrifício do Belo Horizontino vai para o espaço. Enquanto Belo Horizonte estava fechada, os bares de Nova Lima estavam abertos, os bares e o comércio de Neves estavam abertos, e nós vacinamos. E nós vacinamos, só de Ribeirão das Neves, 25 mil pessoas. Nós vacinamos de Nova Lima quase 7 mil pessoas, 6.930 pessoas. Ora, gente, Nova Lima ficar aberto com bar e restaurante, Neves, Butrisquim, fazendo festa, etc. E a gente vacinando. E na hora de ocupar leito, vem para Belo Horizonte. Mas na hora de vacinar é Belo Horizonte que vacina. Então nós não estamos contra ninguém. É muito importante que isso fique claro. Vacinar Neves é importante? É importante. Neves não tem nenhum leito de UTI, vem tudo para Belo Horizonte, né? Não tem importância vacinar Neves. Mas nós queremos que o povo de Belo Horizonte seja vacinado. Mais pergunta? Record, a última. E na hora de fechar, é Belo Horizonte que fecha sozinho, né? E o ônus cai todo em cima de Belo Horizonte. Só confirmar a idade, então, nono ano é 14 anos. Então, a partir de segunda-feira, quem tiver a possibilidade pode voltar até 14 anos. É o ensino fundamental. Todo. Todo. E qual é a métrica para avançar para o ensino médio? Que nós estamos em 75 agora, né? Qual é a meta? É a taxa de normalidade, né? Talvez isso não tenha ficado claro, mas a taxa de normalidade, ela contempla a incidência por 100 mil, né, de um determinado período, contempla a tendência dessa incidência, que é calculada, a mortalidade, a tendência da mortalidade, né? Lembrando que incidência reflete muito o R0 e o RT. A mortalidade e a letalidade refletem a pressão sobre o sistema de saúde. Quanto maior a pressão sobre o sistema de saúde, maior a mortalidade, maior a letalidade. E contempla o percentual de vacinação, de pessoas já vacinadas ou imunizadas, ou que têm algum grau de imunidade, né? Por isso a importância da vacinação, né? Quanto mais nós vacinarmos, menor vai ser a incidência, porque tem uma correlação direta com isso, menor vai ser a tendência dessa incidência, que vai ser de queda, menor vai ser a mortalidade, a letalidade, né? E com isso, pela matriz de risco, maior vai ser o grau de normalidade que nós vamos chegando, que o objetivo é nós voltarmos a ter a nossa vida como nós tínhamos antes. O 100% é normal? Então, a métrica é, desculpa, Carlos, a métrica é a seguinte. 100% é o ideal, de 2019. A métrica é a seguinte: de 71% a 80% é essa faixa que foi liberada agora. De 81% a 90% é o ensino médio, 15 a 18 anos. E de 91% a 100%, todas as atividades de ensino estão liberadas. Tá.
Então, hoje está a 75%. Se a vacinação progredir, nós temos a esperança de que, né, venhamos a conseguir, em agosto, talvez, mais tardar, liberar o ensino médio. E se conseguirmos vacinar toda a população, aí voltar tudo. Obrigada, pessoal. Obrigado. Eu queria só fazer duas colocações, eu acho importante, para aquelas pessoas que, às vezes, não entendem bem a posição do comitê e a sua atuação, que é sempre baseada em métricas e em ciência. E que, muitas vezes, pelo rigor que nós colocamos e definimos para nós atuarmos, pode ser interpretado como radicalismos ou coisa parecida. Primeiro, a volta às aulas está sendo feita agora não por pressões. Nós ouvimos muito todos, e ouvimos e retemos muitas ideias. O que é diferente, atuar por pressão. Só estamos avançando na educação porque nós temos números e métricas e não achismos. E aí a gente pode falar para os pais: hoje nós temos um ambiente relativamente seguro para o seu filho voltar. Esse é um ponto. Isso só foi possível, embora o Brasil esteja piorando e os números explodindo, porque mal ou bem, errando e acertando, e mesmo com as dificuldades de homogeneidade da região metropolitana, como o próprio Jackson falou, Belo Horizonte fez a sua parte, a população ajudou, mesmo sofrendo muito. Então, de certa forma, isso não quer dizer que vai durar tanto, a gente tem que estar sempre com o pé atrás. Belo Horizonte está colhendo os frutos de ter ido, está indo na contramão do aumento no país, fruto das ações baseadas na ciência. Uma coisa que deve ser dita também: mas se você coloca a necessidade de um distanciamento de 2 metros entre as crianças, isso me faz colocar na minha sala um número tão pequeno de crianças que vai inviabilizar a minha volta. A resposta que nós temos é o seguinte: nós só podemos falar para os pais: leve o seu filho com segurança, independente do número de alunos que cabe na aula, se os protocolos forem seguidos. Nós não podemos dar um aval para o pai levar o seu filho para atender uma necessidade de encher a sala sem que haja segurança. Então, esse é um outro dado importante. Nós não abrimos mão, nesse momento, de liberar conforme os números, mas garantindo aos pais um mínimo de segurança para os seus filhos. E disso nós, nesse momento, pelo menos, não abrimos mão. Mais para frente, com a queda da pandemia, nós podemos reduzir essa métrica de 2 metros de distância. Nesse momento, não. E, finalmente, lembrar que Belo Horizonte sempre se preocupou com as crianças. Nós nunca fomos insensíveis ao sofrimento que é para a escola, para a criança ficar sem escola. Lá no início da pandemia, nós já conversávamos sobre a possibilidade de retorno às aulas. Sempre debatemos os prejuízos da criança em relação a isso. Trabalhamos intensamente para voltarmos com as crianças para as aulas em fevereiro de 2021. Mas nós não contávamos com a cepa P1 de Manaus e com a explosão da pandemia, colapsando praticamente todos os estados, e seria irresponsabilidade voltarmos naquela hora. Então tivemos que abortar o retorno em fevereiro, em março e abril. E os números começaram a permitir, a clarear um pouco essa abordagem só agora em maio. Então não foi porque nós não quiséssemos um retorno mais precoce.
é porque simplesmente numa pandemia, com todas as suas surpresas e imprevisibilidades, todos sofrem, ninguém ganha. A perda é geral, e inclusive, infelizmente, a perda das crianças no contato social, na ida às aulas, etc. E nós, com esses números que começamos a colher agora, estamos tentando minimizar esse problema, avançando talvez mais do que qualquer capital nessa nova métrica, com segurança, e lembrando, só para finalizar, para as pessoas não esquecerem, que você planta, você colhe, e que o que o cidadão de Belo Horizonte plantou, ele tem colhido, e às vezes se passa esquecido durante 1 ano e meio de pandemia. Nós somos uma das capitais com menor número de mortes por 100 mil habitantes. Não esqueçam disso. E, importante para finalizar, dizer que a pandemia tanto está melhorando, mas conforme a professora Ângela falou, ela pode piorar rapidamente. Se nós interpretarmos esses sinais de flexibilização, de normalidade, com 3 mil mortes por dia no país, de aceitarmos a morte como estamos aceitando no país, como uma coisa normal, o vírus volta forte, as mortes vão aumentar e a cidade vai ter que de novo fechar. Então, entendam o recado, flexibilizar é uma boa notícia, mas não é sinal de liberação ou de que a pandemia acabou. Só completando uma fala do Estevão, a gente tem discutido isso aqui dentro do comitê, é que nesses tempos de pandemia, é a escola que tem que se adaptar à pandemia, não é? Não a pandemia adaptar à escola. E reforçando o que o Estevão falou, o Brasil Belo Horizonte está na contramão do Brasil, mesmo Minas Gerais, sul de Minas Gerais, tem paciente sendo transferido para São Paulo, no sul de Minas Gerais, sul do Triângulo Mineiro está a situação caótica, interior de São Paulo está a situação caótica, paciente sendo transferido para a capital. Os últimos 3 dias houve uma média, aumentou a média de mortes no Brasil e de casos, lembrando que o Brasil perdeu uma Florianópolis já, morreram 500 mil pessoas. Então, assim, reforçando o que a Ângela, o Dr. Jacques falou, Belo Horizonte está colhendo, nós podemos ter essa, talvez é um consolo, é um prêmio de consolo, tentar essa flexibilização, e é muito importante, essas métricas que nós estamos utilizando agora, são métricas inovadoras, a gente colocou alguns variáveis que não tinha em outras métricas, do CDC, por exemplo. E assim, para a gente conseguir avançar, como o Dr. Jacques falou, em agosto, para o ensino secundário, e quem sabe já no meio do semestre que vem para o ensino universitário, é muito importante que a população siga as normas sanitárias daquela escola. E eu vou chamar a atenção numa questão que a gente às vezes acha que é menor, é a questão do automonitoramento. Se você está com sintomas, qualquer sintoma, de um diarreia, uma dor de cabeça, pera lá, eu posso estar com Covid, aí entra em contato com o monitoramento do SUS na telemedicina ou seu convênio, que for o caso, para esclarecer se aquele caso pode ser de Covid ou não. Se você mora com alguém que teve Covid confirmado, não vá para a escola, não leve seu filho. Se você for trabalhador da saúde, da escola, você não vá para a escola, liga para a sua chefia imediata, fala que você está de quarentena, Isso é muito importante a gente seguir essas métricas. E só para terminar, eu já falei isso aqui uma vez, países como Nova Zelândia, Vietnã, Taiwan e Austrália, eles voltaram à normalidade sem a vacina. Você vai ver lá, são países que vacinaram muito menos que o Brasil proporcionalmente, não em número de doses, proporcionalmente. Então, é isso aqui que nós estamos fazendo, a máscara, o distanciamento de 2 metros, lavação de mãos e evitar aglomerações, é muito potente para controlar a pandemia. E eu vou falar outra vez do Chile, é o exemplo contrário. O Chile e o Uruguai são países que mais vacinaram no mundo. Até 50% da população foi vacinada. E lá houve aumento de casos. O Chile tem mais casos por milhão de habitantes que o Brasil. Porque eles flexibilizaram, relaxaram antes da hora, uma autoconfiança muito grande na vacina. Claro que quem está adoecendo lá no Chile não são os vacinados, deixar isso bem claro.
né? Foi a população que não vacinou ainda ou tiver apenas uma dose. E para terminar, dia 21 já vai fazer quase 30 dias da grande maioria da vacinação dos professores e todos os técnicos, né, envolvidos na educação. E foi, acho que 100%, né, doutor Jacques, foi AstraZeneca, né? A gente sabe que a primeira dose da AstraZeneca tem uma proteção bem razoável, né? Então a gente está levando isso em consideração também, né, considerando os trabalhadores, a força de trabalho da área de educação, né? Era isso. Obrigado. Só para terminar, gente, queria lembrar que no portal da Prefeitura está disponível a nota técnica Covid-19 número 46, que tem as recomendações para adequação do monitoramento da Covid-19 nas escolas. Então, isso é das escolas em situação de surto, epidemia de síndrome gripal e infecção pelo SARS-CoV. Então, as escolas podem consultar, devem consultar esse documento ao retornar às atividades presenciais. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde. A vida que se adapta à pandemia, né? Não é a pandemia que se adapta à vida.